Uma trilogia contemporânea que descreve a vida de um grupo de jovens durante a ditadura militar. Este é O Lugar Mais Sombrio, a trilogia que está sendo escrita neste momento por Milton Ratum, um dos maiores escritores da literatura brasileira. O Lugar Mais Sombrio tende a ser a trilogia mais desafiadora para tratar a ditadura militar nos últimos tempos. Já saiu o primeiro e o segundo livro. O primeiro se chama A Noite da Espera. Esse que está aqui em minhas mãos, eu li no Kindle. Devorei essa obra em 5 dias, foi uma leitura extremamente fugaz. O segundo é Pontos de Fuga, que também já está por aí, já está sendo lido. E o terceiro está sendo escrito neste momento. Conversei com o autor recentemente, nesse mês de março, e ele falou que se esse ano terminar, ele pretende publicar ainda esse ano. Tomara, esse é o pedido dos leitores. Muito embora o Ratum diga que não tem pressa para fazer o seu escrito e também não se sente pressionado, né, pelos seus leitores. Fala que o seu leitor é muito gentil. O seu maior desejo é que essa obra seja lida pelos jovens, e isso está num caminho de que está realmente acontecendo. Fala um pouquinho da concepção desse projeto, que é O Lugar Mais Sombrio, né? Essa obra, o Ratum tem se dedicado a ela durante uns 10, 11 anos já. Bem, na verdade, a concepção dessa obra surgiu ainda na década de 80. Ele deixou esfriar, deixou a poeira baixar, fez todas as suas anotações necessárias, mas não mexeu na obra. Ele, nessa época, escreveu o Relato de um Certo Oriente, que eu tenho aqui também, né? Tá aqui. Foi o primeiro romance do Milton Ratum, extremamente bem recebido, traduzido para diversas línguas. Depois veio Dois Irmãos, o livro mais traduzido internacionalmente do autor. Os 2 primeiros romances dele muito premiados, Jabuti e outros prêmios. E daí então foi se tendo o Acuro, né? Depois veio Cinzas do Norte, onde já se tem esse pezinho em ditadura militar, mas aqui, no Lugar Mais Sombrio, é quando ele realmente trata de todas as questões. Então esse grupo de jovens passa por driblar o AI-5, né, aquele ato de censura, e a gente tem ali, como eles praticam teatro, a gente tem retratado de uma maneira bem figurativa e bem interessante. O Martim é o nosso narrador de A Noite da Espera, e nós somos tentados a pensar que noite de espera é essa, né? Então, falar um pouquinho da estrutura da obra. Ela é feita através da leitura do diário do Martim, né? Então a gente tem memórias, tem um Martim que está lendo ali o seu diário, e a obra ela tem duas pontas, assim, 2 extremos. A gente tem o Martim narrando de Paris. Começa no livro em 1977, 78, e na outra ponta, que vem em sequência desse Paris, nós temos o Martim narrando de Brasília na década de 60, ali em 68, que é quando ele se muda para Brasília com o pai devido ao divórcio dos seus pais. Então ele acaba indo morar com o pai, e uma das esperas longas que a gente tem desse personagem no livro é a espera pelo reencontro com sua mãe, pelas cartas com sua mãe. Então ele tem uma carência efetiva maternal grande que a gente percebe, né? Até porque ele inicia a obra bem adolescente, e até tendo em vista dessa período de ditadura, a mãe dele vai morar num sítio, num local que ela não revela o endereço. As cartas vêm com o endereço trocado, são reenviadas por um tio dele. Então é um dos momentos, assim, uma das noites de espera muito intensas da obra é quando Martim vai se encontrar com sua mãe no estado de Goiás. Essa obra, nós temos agora, nesse período que a gente está, de quarentena e tudo mais, foi liberada pela Companhia das Letras como um e-book gratuito. Então, quem quiser ler pode acessar lá no site da Companhia das Letras, pela Amazon ou pelo Google, e baixa a obra e fazer a leitura. O que o Ratum mais gostaria é que essa obra fosse muito lida pelos jovens. E ela vem elucidar realmente muitos fatos, né, de uma forma assim muito intensa. O Lugar Mais Sombrio é completado por Pontos de Fuga, que é a segunda obra, e a terceira obra está em escritura neste momento. É um projeto, então, de mais de uma década, que surgiu ainda lá na década de 80 e surgiu há
lá quando surgiu com a ideia de ser um livro só, mas um livro só de 800 páginas, então o editor achou melhor dividir e formar essa, que é a maior, talvez uma das mais intensas trilogias da literatura brasileira na atualidade. Super recomendo que você leia, que faça as reflexões propostas por esse livro, e a leitura é extremamente, ela não é leve, porque trata de assuntos, né, bem robustos e pesados, mas é uma leitura fluida, devido a ser o diário do Martim, né? Então o Martim é esse personagem que a gente continua acompanhando na Pontos de Fuga, que é a segunda obra da trilogia, e outros personagens entram ali, os personagens crescem na segunda obra, então muito acontece e leva assim a gente a refletir e a compreender até o país que a gente está hoje. Então fica o convite do Open Book de hoje para que você conheça essa trilogia do Milton Ratum, um dos maiores escritores da literatura brasileira contemporânea.